Pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui para falar hoje um pouco sobre um assunto relacionado ao comércio exterior, para o comércio exterior, que são as línguas, né? A importância de se falar outras línguas, um inglês, um mandarim, um cantonês, às vezes um francês, um espanhol, depende do mercado que você está operando. É bastante interessante que você saiba falar outra língua, culturalmente, para o seu desenrolar das suas coisas, para você estar bem informado, você acelera bastante seu processo. Mas ao contrário que as pessoas pensam, você não morre no comércio exterior se você não souber falar uma língua, né? Às vezes, você, quando contrata uma empresa de comércio exterior, ela já tem essa estrutura para você. Então, é importante falar outra língua, seria, você tem um plus, mas nem sempre é você que vai estar operando diretamente. Então, no vídeo anterior eu comentei sobre os processos, né? Sobre as características ali básicas do comércio exterior e eu dei muita ênfase sobre processo. Uma das fases, um dos processos é a questão da negociação, revisão de documentos e trocas de e-mail e tudo mais com os exportadores ou fabricantes. Então, para isso, a pessoa tem que ter uma língua. Isso é bastante interessante. O Google Tradutor ajuda muito, mas não é o ideal, né? Então, sempre que você tem uma empresa que tem uma equipe que tem o inglês nativo, ou às vezes um cantonês nativo, um mandarim nativo, e fala o português, isso te ajuda muito, né? Então, para você, às vezes, estar conversando com a pessoa aqui no Brasil, é muito simples. Você pega o telefone, liga lá na China, fala com uma pessoa em português e ela desenvolve esse produto para você. É importante ter uma língua, ela te joga à frente de tudo isso, não estou tirando esse mérito, mas ela não é uma situação de empecilho para você operar no comércio exterior. Talvez ela não seja nem a maior a situação de empecilho do comércio exterior. É muito importante, porém não decisiva. Ela não vai definir o seu comércio exterior, tá ok? Então, sempre que puder você tá ali, estude um inglês. Hoje eu tenho comentado com as pessoas, inclusive na minha casa, minha filha, ela vai fazer inglês ou vai fazer um mandarim? Eu, particularmente, prefiro que minha filha vá para uma aula de mandarim hoje, ela tem 6 anos, do que ela vá para uma aula de inglês. Eu, particularmente, penso isso, porque eu entendo que é uma língua que está tendo uma quantidade de pessoas falando muito mais, né? Você vê muito americano morando na China dando aula de inglês, mas para isso ele tem que aprender a falar o mandarim. Então é uma questão bem de estrutura operacional, de estrutura organizacional. É importante que você saiba, porém, se você não souber, o seu comércio exterior não vai acabar ali, não é isso que vai definir, tá bom? Então, hoje a língua, você percebe Hong Kong que foi uma colônia britânica por tantos anos, hoje o cantonês é muito forte, cada dia menos se fala inglês. Você pega um táxi em Hong Kong, poucas pessoas estão falando inglês, os mais velhos falam inglês, os mais jovens não. Se você já pega um Uber, aí o jovem mais descolado fala inglês, mas se for um jovem mais na dele, ele já não fala inglês, mas é o cantonês. Você vai no banco, existem pessoas que falam muito bem inglês, outras que já não falam nada em inglês, só o cantonês, outras nem cantonês, só o mandarim. Então, mas isso tudo é muito tranquilo, dá para desenrolar. A língua é importante, a língua pode ser decisiva, porém ela não vai definir muito bem o seu comércio exterior. Ela pode ser decisiva, por exemplo, numa relação em que você quer participar diretamente do processo, né? E aí você começa a estreitar e chamar para si a responsabilidade. Então, por exemplo, tem casos de cliente que já ligou na China, negociou o produto, já tratou tudo, contratou a nossa empresa para desenrolar a exportação e a importação aqui no Brasil, ok? Ok, tranquilo. Se algo vir diferente daquilo que ele não nos envolveu, é decisivo para ele, né? Mas quando nós estamos envolvidos no processo, desde a aquisição, compra, desenvolvimento do produto e tudo mais, ele não é tão decisivo assim. Então, falar um idioma, em resumo, é muito bom, ajuda muito e é bastante útil. Porém, não falar não vai matar o seu comércio exterior, tá ok? É isso aí, fica a dica aí. Valeu, pessoal, obrigado.